Todas as agências têm família boa e todas têm família ruim. Depois de conversar com um total de 0 famílias, eu tive o meu tão esperado match. Quais são esses requisitos para escolher uma família boa? O que eu devo levar em consideração? Por quê? Porque as famílias gostam muito de combinar uma coisa verbalmente com a gente e depois simplesmente mudar tudo na hora que a gente chega lá. Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o terceiro vídeo da série A Minha História com o Au Pair. E hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre a minha primeira família no programa e por que eu pedi rematch depois de apenas 2 meses. Pra quem não sabe, rematch é basicamente quando você troca de família. Quando por algum motivo o seu match original não dá certo. Seja porque a família não se adaptou com o teu trabalho, não gostou de ti, ou porque você não se adaptou com a família ou não gostou dela. No meu caso, quem pediu rematch fui eu, por N motivos que eu vou contar todos pra vocês nesse vídeo. Como vocês viram no último vídeo, eu tive match com a primeira família que eu conversei, ou seja, mancada na certa, furada na certa. Essa família morava na cidade de San Rafael, que ficava aproximadamente a 45 minutos de São Francisco, na Califórnia. A família era composta por 5 pessoas, os pais eram holandeses e as crianças também falavam holandês além do inglês. Então aí já tem um probleminha porque eles viviam falando em outra língua pelas minhas costas. Aí nessa família tínhamos a mãe, que não trabalhava e ficava em casa constantemente enchendo meu saco, o pai, que era um empresário e trabalhava em uma empresa que ficava em São Francisco, na cidade grande. E as 3 crianças eram 3 meninos, de 1 ano, 4 anos e 7 anos. Os 2 mais velhos iam pra escola, então eu geralmente só arrumava eles e levava pra escola. E ficava cuidando do mais novo no restante do dia. Aí já entramos em um dos tópicos que eu falei pra vocês no último vídeo, que é pra evitar ir morar em uma família onde a mãe ou o pai não trabalhem ou trabalhem de casa. Porque eu tive essa experiência e eu realmente não recomendo pra ninguém ter alguém ali o tempo inteiro metendo o bedelho no que tu tá fazendo, em como tu tá fazendo e etc. Aí, né, vamos começar por baixo. Vamos começar pelos pequenos detalhes que foram somando para fazer o pedido rematch. Pra quem não sabe, na semana de treinamento, a família tem a opção de comprar um kit para au pair, que vem um passeio por Nova York, um moletom, uma camiseta, uma bolsa, alguma coisa assim. Eu nem sei o que vem no kit porque eu não ganhei esse kit, obviamente, pelo ressentimento na minha voz. Mas tudo bem, eu estava acostumada, né? Não mantive minhas expectativas muito altas, já estava acostumada a me ferrar, então aceitei de boa. Aí chegamos na parte da recepção. Geralmente a gente é iludida pelos canais no YouTube, pelas au pairs mundo afora, de que a família vai esperar a gente no aeroporto com balões de seja bem-vinda, de que a família vai levar a gente jantar fora no Cheesecake Factory, de que a família vai, sei lá, cozinhar um prato especial pra tua chegada. Mas eu tive o azar nas minhas 2 famílias de chegar muito tarde. Então, basicamente, quando eu cheguei em casa, já tava todo mundo dormindo. O pai me pegou no aeroporto porque ele tava voltando de uma viagem, a gente teve que pegar um táxi, não conversamos, não trocamos uma palavra no Uber porque ele não falou nada, né, então eu tava nervosa e eu não falei nada também. E aí quando a gente chegou em casa, né, ele me mostrou, aqui é teu quarto, ó, a chave do teu quarto, se quiser comer alguma coisa tem comida na geladeira, tranca a porta quando sair, apaga as luzes, vou tomar banho e vou dormir. Sussa! As crianças estavam dormindo, a mãe tava dormindo, tava todo mundo dormindo. O que a Fernanda fez? Pegou a chave, pegou um pacote de bolacha, foi pro quarto e chorou até dormir. E isso foi apenas no primeiro dia. E eu já tava chorando até dormir, então imaginem depois disso. Aí beleza, chegando lá, o meu quarto era igualzinho eu tinha visto nas videochamadas. Ele era gigante, tinha uma cama king, guarda-roupa, estante, escrivaninha, tinha de tudo. Mas tinham 2 pontos muito negativos nesse quarto. Primeiro, ele era fora da casa. Mas ele não era apenas fora da casa, tipo, a casa da piscina lá do Maluco no Pedaço, sabe? Ele era muito fora da casa. Tipo, a casa tinha cerca e o quarto era fora da cerca. Vocês conseguem imaginar isso?
É basicamente isso. E o segundo ponto negativo é que esse quarto, extremamente longe da casa, não tinha banheiro. E aí vocês me perguntam, mas Fernanda, se o quarto era fora da casa e não tinha banheiro, como você fazia as suas necessidades durante a noite? Simplesmente, quando eu cheguei na casa, eles me apresentaram ao senhor Penico. Sim, não é clickbait o que diz na thumb do vídeo, eu realmente tive que fazer xixi em um penico durante a noite, durante 2 meses. Eu vou colocar em algum lugar aqui do vídeo pra vocês verem como era esse penico. Não era um peniquinho daqueles da avó que fica debaixo da cama. Era um penico chique, era um penico com um botãozinho que dava descarga, que saía água, que soltava um produtinho com um cheirinho bom e tal. Mas continuava sendo um penico que tava no meio do meu quarto, cara. E o pior era que todo dia de manhã, enquanto eles tomavam um café da manhã, eu tinha que pegar a bacia que ficava embaixo do pinico, entrar em casa e esvaziar o meu xixi no vaso do banheiro. Então eu tinha que atravessar a casa, assim, segurando o meu xixi, enquanto eles comiam. Nos primeiros dias eu tentei ao máximo me segurar, não fazer xixi, me segurar e tal, me controlar, porque eu não podia entrar na casa, porque a casa tinha alarme. E ficava ligado o alarme de noite, então eu não podia entrar na casa. Isso é tipo a pior tortura psicológica e eu nem sei, pensando hoje, como a agência deixou essa família passar no processo sem ter um banheiro pra au pair usar, porque isso é tipo desumano. Mas até aí tudo bem, sabe? Por algum motivo eu não me afetei muito com a história do pinico. Eu usava o pinico, fazia meu xixi de boa, não reclamei, né? Guardei pra mim, até fazia piada com isso. Só que as coisas foram acumulando de um jeito, não só o pinico, mas muitas outras atitudes pequenas e grandes, que eu acabei explodindo, né? Nessa casa, diferente da outra, da segunda que eu fui, eu tinha carro e eu supostamente podia ir pra qualquer lugar sem ter que atravessar pontes com ele. E tudo ao redor da cidade era ponte, então eu tava meio que presa na cidade. Eles me deixaram uma semana mais ou menos sem chip de internet, porque os chips daqui obviamente não funcionam lá, e eles não se ligaram que eu precisaria de um chip pra usar a internet, pra me comunicar com as pessoas, pra ter um GPS, pra ter qualquer coisa, né? E que eu não sabia como funcionavam os planos nos Estados Unidos, então eu tive que pedir pra eles se eles tinham um celular que eu pudesse usar com chip, porque eu não tinha nada disso. E eu também sei, pela minha experiência com a minha segunda família, que as famílias geralmente te dão isso e organizam isso antes de tu chegar na família, então eles realmente, tipo, estavam nem aí. E foi nesse meio tempo que eu tava sem chip de celular que eu vivi uma das histórias mais engraçadas, que hoje eu conto dando risada, mas na época não foi tão engraçado. Que foi uma vez, a primeira vez que eu tentei ir pro centro de carro sem GPS, né? Eu tenho zero coordenação, assim, de localização. E eu também não sou nenhuma pilota de Fórmula 1. Então, meio que antes de eu chegar no centro, antes de eu encontrar o centro, eu fui parar em um bairro mexicano, onde todo mundo falava apenas espanhol e ninguém me entendia. Então, basicamente, todo mundo que eu abordei pra pedir ajuda pra voltar pro centro me olhou com uma cara de não compreendo. E eu chorei. E eu não sabia voltar pro centro. E foi, assim, traumatizante. Eu acho que eu nunca mais peguei o carro depois disso, só pra levar as crianças pra escola. Pra eu não ser completamente injusta com essa família, eles realmente tentaram no começo me agradar. Eles me levaram em uma loja brasileira pra eu comprar guaraná, comida, etc. Me compraram uma televisão, porque eu falei que tava um saco ficar no quarto sem ter nada pra fazer, porque era muito longe, não dava pra ver TV na sala e depois ir pro quarto, muito menos de madrugada. E eles também colocaram um modem de internet no meu quarto, porque não tinha. E não pegava a internet deles no meu quarto, então meio que eles podiam ter feito isso antes também, né? Ter um pouco de noção de que a pessoa precisa de internet pra falar com a família, pra assistir um filme, etc. Eles faziam as coisas que eu pedia sem pestanejar muito, mas nem todo o dinheiro do mundo compra a tua sanidade mental, né? Aí começamos com os problemas. Quando eles me passaram o meu primeiro schedule, que é o horário, a grade de horários que eles montam pra ti na semana, eu já percebi que aquilo ali ia ser complicado. Eles basicamente picotavam todo o meu horário durante a semana, todas as minhas 45 horas, pra que pudessem sobrar horas pra eu trabalhar no final de semana. Eu trabalhava das 8 às 9h30, depois das 11 ao meio-dia e meia, depois das 3 da tarde às 5h30 e por aí vai. Sem contar nos finais de semana, onde eu geralmente trabalhava das 10 da noite às 3 da manhã,
porque eles tinham que sair de noite e deixar as crianças comigo. Uma coisa que a gente tinha acordado quando eu tava no Brasil era que eu ia ter que trabalhar alguns finais de semana, um no máximo ou 2 por mês, só quando eles tivessem algum plano, algum evento, alguma coisa pra fazer. Eu concordei, mas tudo foi verbal, então, como eu disse no último vídeo, é sempre muito importante ter a prova escrita do que vocês combinaram. Porque eles simplesmente fingiram que nunca me disseram isso e eu trabalhei todos os finais de semana em que eu estava na casa. Mas eu tava aguentando tudo muito de boa, eu tava, tipo, obviamente todas essas coisas estavam acumulando. O fato de o meu quarto ser tão longe me prejudicou muito, porque eu realmente me sentia excluída, como se eu fosse de fora, assim. Eles não me chamavam pra nenhuma refeição. Quando eu tava perto, eles só conversavam em holandês. Às vezes eu ouvia o meu nome escapar no meio da conversa enquanto eles falavam em holandês. Então as coisas foram acumulando ali, o pinico, final de semana, horário picado, eles não conversam comigo, eles não me incluem na família, eles saem todo final de semana, até que a grande gota d'água que transbordou o meu copinho caiu. Teve um belo dia, aproximadamente um mês depois que eu já tava na casa, que a mãe sentou pra conversar comigo, porque o pai nunca tava em casa, ele sempre tava trabalhando, e ela me contou que eles estavam se mudando. Basicamente porque a empresa aonde o meu rosto trabalhava estava fechando as portas e uma nova filial ia abrir em New Jersey e ele ia administrar essa nova filial. Aí tu me diz, eles realmente queriam que eu acreditasse que uma notícia, uma mudança grande como essa foi tomada assim em cima da hora a decisão? Porque eu tinha chegado na casa há menos de um mês. Eles realmente não sabiam dessa mudança um mês e meio antes de eu tomar a decisão de fechar o match com eles, antes de eu me mudar pra Califórnia com eles. E isso ficou na minha cabeça. Ela me implorou de joelhos pra eu me mudar com eles. Na hora eu disse que sim, porque eu fiquei meio em choque, eu não sabia o que fazer. E aí eu fui pro meu quarto pensar, e eu pensei nisso, de como eles estavam tentando me enrolar, porque era óbvio que eles já sabiam dessa informação quando eles estavam procurando au pair. E aí, tudo que eu tinha guardado dentro de mim explodiu, né? Porque eu não sou de pedra, não sou de ferro, e eu liguei pra minha LCC e pedi rematch. E ela falou que era pra eu conversar com a família antes, pra ter certeza que não tinha como consertar esses problemas antes de finalmente entrar em rematch. Aí beleza, eu marquei um horário pra conversar com os dois, com a host e com o rosto. Sentei com eles um belo dia, coloquei tudo que eu tinha pra falar dos finais de semana, do tratamento, de que eu queria ser mais inclusa na família. Eu queria saber o que eles tinham pra me falar sobre os finais de semana, pelo menos. Eles não demonstraram nenhuma flexibilidade, falaram que o rosto falou que ele trabalhava a semana toda, então ele realmente precisava dos finais de semana pra passear, pra fazer algum programa com a mulher dele. E eu fiquei ali, né, só balançando a minha cabeça. Então, nessa nossa pequena reunião, eles falaram que eles não tinham como ceder os horários. E eu falei, ok, então eu vou prosseguir com o rematch. Eu liguei pra LCC, ela falou, ok, se eles falaram que não vão ceder, eu vou aí amanhã. Ela veio com os papéis do rematch, a gente assinou. E a partir daí, foi tudo ladeira abaixo. Em alguns momentos da minha vida, desde esse momento, eu já me perguntei se eu tomei a decisão certa. O que teria acontecido comigo se eu tivesse ficado com eles, me mudado pra New Jersey? Como teria sido meu intercâmbio, se eu teria ficado os 2 anos, se eu teria concluído o primeiro ano com eles e conseguido uma família melhor pro segundo ano? Eu já pensei em muitas coisas, onde eu estaria hoje. Eu estaria no Brasil, estaria lá ainda. Mas é aquela coisa, né? A gente não pode viver pensando e se, e a gente também não pode mudar o passado. Então, eu costumo pensar que naquela época eu tomei a melhor decisão pra mim, o que eu acreditava ser o melhor pra mim, com os conhecimentos e experiências que eu tinha na época. Aí, antes de eu oficialmente entrar em rematch, de começar os meus 15 dias pra escolher uma nova família, eu tive que ficar na casa da host family por uns dias. Eu trabalhei ali mais uns 2 ou 3 dias e foram dias horríveis. O host dad literalmente me chamou de infantil várias vezes por eu ter pedido rematch. As crianças ficavam me pedindo quando eu ia voltar pro Brasil, obviamente coisa que os pais deles falavam pra eles. E aí ainda assim, pra dar uma cereja no topo do bolo, ela ainda fez um chico horrível um dia, porque eu fiz a laundry, coloquei a roupa secar e supostamente tinha uma blusa de seda dela junto que encolheu. E aí ela ficou gritando que eu fiz de propósito, fez um chico, rodou a baiana. E eu peguei e fui pro meu quarto e não voltei a trabalhar mais. Na verdade, eu acho que esse dia foi o último dia que eu vi a família pessoalmente,
porque depois eu fui pro meu quarto e eu não aguentaria passar 2 semanas entrando e saindo da casa deles. Então eu quebrei uma regra, um protocolo da agência e passei as 2 semanas de rematch fora da casa da Host Family e não era na casa da LCC que eu estava. Então isso aí deu uns pequenos probleminhas, mas isso é coisa que fica pro próximo vídeo. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência para vocês levarem a sério as dicas que eu dei no último vídeo, porque realmente é muito importante ter requisitos, cumprir esses requisitos, ter certeza que a família vai cumprir esses requisitos, ter tudo anotado em um e-mail para poder cobrar deles depois, porque depois que você está nos Estados Unidos, pedir um rematch não é fácil, nem quando é a família que pede, nem quando é você que pede. Então basicamente essa é a minha história com a minha primeira família. Eu nunca mais vi eles depois desse último dia. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi o meu rematch, como foram essas 2 semanas, como foi o processo de conversar com as famílias, como foi conhecer a minha segunda família com a qual eu tive o match e passei o restante do meu primeiro ano. E também vou contar pra vocês algumas histórias muito boas das minhas 2 semanas de rematch, porque como eu disse pra vocês, eu não passei na casa da Host Family e nem na casa da LCC. Eu até dei algumas viajadas. Podemos dizer que eu fui pra Hollywood durante o meu rematch? Podemos dizer. Então, se você quer saber mais sobre como foi o meu rematch, o processo de rematch e escolher uma nova família e também sobre essas viagens meio loucas que eu fiz, aguardem o próximo vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha nesse vídeo, me seguir nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. E é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.